Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre Caixa Seguridade, tá? Não tenho na minha carteira, pra você que me acompanha aqui há bastante tempo e sabe da minha carteira pública, mas é uma empresa que está diretamente ligada a um setor previdenciário, um setor onde a gente sempre busca aí receber os dividendos. É uma empresa que paga de forma consistente, traz um resultado que, de forma geral, eu diria, é um resultado de expansão, ou seja, de melhora. E agora talvez tenha havido, eu diria, talvez um pouco de sardinhagem nos últimos dias aí com caixa, especialmente depois do resultado, tá? Mas quero trazer para vocês, de novo, sempre aquela visão da oportunidade. A visão de você olhar para uma empresa previdenciária que paga dividendos, entender se o negócio está bom ou ruim, o que é que impacta no curto prazo e tentar entender se ainda vale a pena para uma carteira de longo. Resumidamente, acho que vai um spoiler talvez do vídeo. Eu ainda acho que vale a pena estar para uma carteira previdenciária Caixa de Seguridade. Não acho que esse resultado de curto prazo aqui tenha sido assim ruim no sentido de falar, oh, a empresa não é mais boa, você entendeu? Só que sempre fica aquela questão. O curto prazo talvez mais ruim traga assim uma pressão negativa, tá? Você pode escolher às vezes ter uma outra seguradora na carteira, que é o meu caso, que eu tenho BB Seguridade, porque achava que tinha um desconto ainda maior. Tá, mas é muito pessoal. Então fica até o final desse vídeo, deixa seu like aqui, tá? Aproveite se você quiser virar membro, tá? Para você ter acesso aos nossos benefícios, nossas lives, nossos vídeos, planilha de preço teto completa, tá? A possibilidade de você acessar o nosso grupo do Telegram, eu analisar sua carteira também, enfim, tem bastante benefício, testa aí pelo menos por um mês. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Isso aqui é uma notícia só para trazer os principais destaques aqui do resultado, tá? Então, Caixa de Seguridade tem lucro de 770 milhões, uma queda de 6,4. Isso aqui pode assustar um pouco o pessoal. Estou trazendo para vocês os principais números. Então, essa queda no lucro, tá? Que em relação ao período do ano passado, teve essa queda de mais de 6%, atingindo agora 770 milhões. Lembrando, ainda é um lucro forte, tá? Lucro antes de imposto e participações foi de 896,7 milhões, uma queda também. Receita operacional, 1 bilhão, praticamente aqui arredondando, tá? Com uma ligeira queda também. Então, acho que esse resultado em si, ele é marcado nas principais linhas com queda. E isso pode ter assustado alguém, né? Pode ter assustado alguns investidores, especialmente aqueles mais táticos, falado, olha, o resultado não está tendo expansão, vamos sair. Só que são nesses momentos que a gente começa a entender se a empresa não está atrativa e se não vale você comprar um pouco mais. Já vou mostrar para vocês um pouco dessa relação com o preço teto. A despesa administrativa cresce, o ROI ainda permanece num patamar bastante interessante, na minha opinião, tá? Você percebe aqui para o segundo TRI, ele tem o percentual aqui de 55,4%. Tá? Crescimento de 0,9 pontos percentuais, tá? Em relação ao período passado. Ok? Veja só, isso aqui na verdade a gente está falando desculpa, lá de 23 e 22. Aqui nós temos o retorno sobre patrimônio líquido ou recorrente, ou também conhecido como ROI, para esse segundo TRI de 24. Então você percebe, isso é interessante falar. Ele sai lá em 2023 de 55,4, crescendo referente a 2022, termina nesse segundo TRI de 24 em 61,6. Olha que interessante, eu me confundi porque quando eu abri o release e eu quis não mostrar o release para vocês aqui e mostrar isso, no release ele já falava direto, claramente, sobre o segundo TRI. Por isso que eu acabei me confundindo aqui, mas agora faz sentido o que eu vou falar. Perceba, 61,6 ainda é uma expansão quando a gente olha para 23, quando a gente olha para 22 também, tá? Ou seja, a economia não, desculpa, a Caixa de Seguridade, a empresa como um todo, em termos operacionais, em termos de gerar rentabilidade, ela está melhorando. Poderia ter melhorado mais, poderia não ter caído tanto, poderia. Mas o que que houve, especialmente nesse TRI que impacta? As enchentes no Rio Grande do Sul. Assim como outras empresas também foram impactadas, o caso da BBSEG também aconteceu isso, mas foi um impacto baixo. Na Caixa talvez tenha sido um pouco pior, tá? Ou seja, esse impacto se mostrou um pouco mais relevante no resultado. Mas não tanto assim também, para ser bem sincero com vocês. Por isso que pode ter havido meio que como se fosse uma realização de lucro para alguns investidores. Mas, de novo, cuidado com as preocupações de curto prazo, gente. Porque isso te faz, às vezes, vender uma empresa com extrema qualidade, tá? Que você fica aí, às vezes, depois, pô, bem que eu poderia não ter vendido, recebendo dividendo e tudo mais, tá? Então, perceba, a sinistralidade, que é a parte onde pesa no resultado das seguradoras, tá? Foi excepcionalmente impactada pelos avisos decorrentes das enchentes, tá?
As receitas operacionais do primeiro semestre de 2024, no montante de 2,3 bilhões, cresceram 7,1 em relação ao acumulado em 2023. E na visão trimestral foi 0,9 inferior. A redução é reflexo dos impactos do resultado de investimento em participação societárias, também conhecido aqui como MEP, dos sinistros ocorridos nas enchentes. Perceba que tudo nos leva a crer, caso nós não tivéssemos tido essa questão no Rio Grande do Sul, a gente teria ainda um resultado melhor ainda de Caixa de Seguridade. E, portanto, o dividendo poderia ter sido ainda um pouco melhor. Só para vocês terem uma noção, esse daqui foi o dividendo em relação ao primeiro TRI, tá? 0,28 por ação. Quando a gente viu o dividendo agora do segundo TRI, 0,23 por ação. Vem um pouco pior, acredito, tá? Também um reflexo desse pior resultado agora no segundo TRI. Não tem jeito, mas continua sendo um dividendo de certa forma bastante previsível, muito parecido com a dinâmica que a gente viu no primeiro trimestre. Tá? Acho que isso é interessante de mostrar. Caixa tem uma visão positiva aqui de anunciar e pagar 4 vezes por ano, diferente da BB Seguridade, que faz só 2 vezes em relação ao semestre. Eu gosto disso da Caixa. E com essas questões mais curto-prazistas aí, eu diria, de preocupações, não que sejam preocupações indevidas, mas preocupações de muito curto prazo de alguns acionistas, a gente acaba tendo, na verdade, as ações caindo, né, e trazendo para a gente um pouco mais de margem de segurança. Se você for olhar, tá? Nos últimos 6 meses aqui de caixa, ela já chegou a bater lá aos seus quase R$ 17, tá? Aí caiu de volta aqui para os seus 14, tá? E agora ela cai para um patamar de 13,90 que a gente não via desde lá de, cara, fevereiro. Ou seja, desde lá do comecinho do ano. Quando a gente olha year to date, também é basicamente essa mesma ideia. Hoje, Caixa de Seguridade volta mais ou menos, tá? Claro que não é exatamente a mesma coisa, mas volta mais ou menos o patamar que nós vimos lá no começo do ano. E olha só que interessante para vocês. Quando eu calculo o preço teto, e aqui tem a minha planilha de preço teto para todos os membros do canal ou alunos do meu curso podem acessar, aqui a gente tem um cálculo de preço teto histórico de Caixa de Seguridade, tá? Olhando de 2019 a 23, que são anos fechados, e a gente tinha uma média de 13,67. Arredondando, vai 13,70 ou 13,60. Olha aqui, começa a voltar para um patamar onde a cotação atual de Caixa de Seguridade ela se remete a uma cotação alvo que nós teríamos olhando para o histórico da companhia. Mas lembra, a gente tem, na verdade, uma expansão de resultados da companhia. Então, o que pode levar a gente a crer? Se nós fizermos um cálculo de preço teto histórico de Caixa de Seguridade, que teoricamente é um preço teto com cálculo conservador, a gente tem hoje em dia, teoricamente, uma margem de segurança para comprar caixa. Quando a gente olha para o projetivo, que é o que os analistas estão olhando aí para pagamentos nesse ano, né, nos próximos 12 meses, só para você ter uma noção, tem isso aqui na nossa planilha. Se você for membro aqui do canal, você pode vir aqui, ó, em consolidado e acessar. Mas só para você ter uma noção, hoje esse preço está na casa dos 19, tá? Esse projetivo. Ou seja, mostrando que caixa tem a possibilidade de pagar aí um dividendo bem acima dos 6%, tá? Na cotação atual. E só para você fazer uma continha de padeiro, se você quiser tentar, vai dar uma anualizada nisso daqui, suponha que seja 0,25, tá? Em média, aí por TRI anunciado de Caixa de Seguridade. Então a gente teria 0,25 agora, 0,25 esse, vamos supor, tá? Então a gente tem 0,5, mais 0,5 seria R$ 1 por ação, mais ou menos, aí de Caixa de Seguridade, fazendo uma conta super, super rápida de padeiro, que não é exatamente a conta correta que é se fazer, tá? Mas perceba, acaba sendo um dividendo interessante. Óbvio que se você compra a preços menores, cada vez mais atrativos, perceba que lá em 2023 você teve uma boa oportunidade de comprar caixa ali nos seus R$ 10, onde muitas pessoas que acompanham o canal aqui compraram, você acaba tendo um cost muito mais interessante. Mas se você não comprou, viva com o que você tem agora. Resumindo, acredito que nós temos sim espaço e temos margem de segurança para caso a gente queira adicionar caixa na carteira. Se fosse para escolher entre caixa e BBSEG, eu já falei diversas vezes que eu escolho o BBSEG, mas posso fazer um vídeo falando e destrinchando exatamente os motivos do porquê que eu prefiro isso, tá? Então deixa aqui nos comentários se você quiser. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui.